dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei o horário que você estará vendo, ouvindo e participando, né, dessa partilha da palavra. Mais uma vez estou eu aqui, me coloco mais uma vez aqui à disposição do Senhor Jesus. Quero apresentar mais uma vez a minha vida. Sou Marilene, aqui de Limeira. Gosto de partilhar a palavra. Você que tem esquecido de deixar o seu like, sabe aquele dedinho que fica assim? Você tem que clicar nele, você está esquecendo. É isso que vai fazer um dia, não sei quando, o YouTube reconhecer, né? É difícil, né? Nós sabemos que a palavra do Senhor, para chegar a outras pessoas, é difícil, né? Mas para o nosso Deus nada é impossível, né? Que não foi assim que ele disse, né? Para Maria, né? Que para mim nada é impossível. Então a gente sabe que a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Lucas 1, né, 37 diz isso. Eu quero pedir para você que não é inscrito, se inscreva. Para você que ainda não compartilhou, compartilhe. Não importa os vídeos anteriores, compartilhe para que outras pessoas também vejam. Aquele que estiver também ouvindo, né, que tem um conhecimento a mais do que o meu, aceito também que você venha, né, me instruir também, se de repente tem algo que eu estou falando, né, como diz o dito popular, que não está correto. Estou aqui também para aprender, né, a palavra do Senhor nós aprendemos todo dia. E eu quero dar continuidade. Nós paramos, né, no versículo anterior, que foi Gênesis, né, 9. E nós lemos ele do 1 até o 19. E agora nós vamos dar continuidade. Gênesis 9, do 20 até o 29, né? Que é o término desse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu o vinho e embriagou-se e ficou nu no meio da sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e contou a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jefe uma capa, e puseram sobre os ombros, e indo virado para trás, cobriram a nudez de seu pai e do seu rosto. Estavam virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé da sua embriaguez e soube que seu filho mais novo lhe fizera. E disse: Maldito seja Cã, servo do servo, seja os seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jefe e habite nas tendas de Sem, e seja Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Gente, olha que coisa linda, olha a idade de Noé que ele viveu. 950 anos, é muito tempo, né? Como que seria, né? 950 anos, gente, a gente vive 50, 60, 70, já estamos, como diz o povo, catembando, né? Mas vamos aqui para a palavra do Senhor nos diz, né, que aqui Noé, como anteriormente nos capítulos anteriores, quando o Senhor dá ordem para que ele saia, né, da arca, e ele, seus filhos, suas noras, os animais, e dá ordem para que ele povoe a terra, frutifique a terra, né? A palavra diz que Noé aqui já plantava, né, vinha, né? E ali, na plantação de vinha, diz que ele bebeu e acabou se embriagando, né? E nessa embriaguez dele, infelizmente, o filho dele, que lá no versículo anterior tinha sido exaltado, né, como honroso, né, como Canaã, se a gente for ver aqui, ó, e bebeu
e bebeu do vinho e embriagou-se, ficou no meio da sua tenda, e viu Cã. Cã seria, né, o pai de Canaã, né? Lá no versículo anterior, devido, né, ele ser um homem honroso, o Senhor honrou ele, né, através da vida de Noé, como pai de Canaã. Só que quando ele viu o pai embriagado e nu, ele começou, né, ao quê? Ele viu de frente, né? Ele meio que zombou, vamos dizer assim, que ele foi até os dois irmãos e contou, em vez dele já ir cobrir o pai, né, para que não fosse, né, visto por outras pessoas, não, ele correu e contou aos seus irmãos. Seus irmãos fizeram o quê? Pegou uma túnica, veio até ele de costa, diz a palavra que eles andaram de costa, e cobriram o pai, né, a nudez do pai, não viram a nudez do seu pai, até o rosto do pai eles cobriram. E o pai dorme. Quando ele acorda sóbrio, que ele sabe do que aconteceu, ele amaldiçoa Cã como servo do servo de Canaã, como servo dos filhos dele, né? Os que outrora ele era exaltado e de repente ele acabou sendo, né, tirado esse título, digamos assim, né? Por conta do que? Da desobediência, por conta da falta de vigilância, por conta da falta do cuidado, né? Até mesmo com o seu pai, né? E a palavra aqui nos diz, né, que o Senhor, né, usou da vida de Noé e despertou, aqui diz, ó, e despertou Noé da sua embriaguez e soube que seu filho mais novo lhe fizera, e disse: maldito seja Cã. Ele acabou amaldiçoando o seu filho, né? Bendito e louvado seja o nome do Senhor. E o que nós vemos? Vemos que a palavra do Senhor, ela nos diz que o Senhor não tem inocente por culpado e nem culpado por inocente. Mesmo você sendo uma benção, se nós não estivermos no preceito, se nós não obedecermos, se nós não zelar, né, por aquele que é chamado do Senhor, porque Noé, servo do Senhor, o Senhor achou graça diante dele. E o filho, por sua vez, não teve sabedoria, né? Mas louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aqui o Senhor, né, deu a graça de Noé, né, abençoar os outros filhos. Infelizmente, né, um perdeu a bênção e os outros dois foram abençoados. O Senhor achou graça, né, nos filhos, na família de Noé. Só que quando saía do preceito do Senhor, infelizmente o chicote estralava, o chicote do céu, né? Porque Noé obedecia à voz do Senhor, né? O que a gente vê hoje? Infelizmente, né? Infelizmente eu posso dizer, a desobediência tão grande, é tamanha, né? No meio, né? Que eu falo no meio, é no meio da família, é no meio da igreja, né? Os filhos, né? A mãe fala, já não obedece mais, tem que ser do jeito deles, da forma deles. A desobediência é tamanha. Nós, enquanto cristãos, sabemos que a nossa função é abençoar e jamais amaldiçoar. Mas a gente vê que o nosso papel, né, de mãe, de pai, é orar, é ensinar, né, esse respeito, essa falta, né, de ética que tinha antigamente, que hoje já não tem mais. O pai está conversando, filho entra no meio. Sabe, existe uma falta de reverência, vamos dizer assim, né, com aquele que é mais velho, com aquele que é chamado, né. E hoje o Senhor nos chama, através dessa palavra, Ele me toca, né, em falar, em fazer, né, em observar a minha vida, não importa a idade, seja novo, seja velho, a obedecer. A obedecer. Muitas das vezes eu tive vontade de não obedecer, de sair do caminho que eu tô e ir para um outro caminho, mas por conta da palavra eu permaneço, por conta da palavra eu ainda prefiro obedecer, porque a palavra do Senhor nos diz que é melhor obedecer do que sacrificar, né? E o que é obedecer? Aqui diz a palavra que Cã, né, zombou do seu pai, não teve respeito, né? É você respeitar,
seu pastor, seu pai, sua mãe, as pessoas mais velhas, né? Dentro da casa do Senhor e fora da casa do Senhor. Não importa onde, nós temos que ser crente, né? Crente dentro e fora, no nosso trabalho, independente da função, né? E é difícil, né? A gente, no tempo de hoje, é ver essas atitudes, ver essa condição, né, de pessoas, de servo ou de crente, né? Muitas das vezes a gente se depara com irmãos na igreja, dentro do templo, né, que você olha que é uma benção. Aí quando você o encontra em outro lugar, ou quando você, né, de repente sai com ele para um passeio, gente, ele não é o que aparenta ser. Até eu tinha uma irmã em Cristo Jesus muito abençoada. Pensa numa pessoa que você quer ficar do lado dela, você quer deitar e ficar ali o tempo inteiro ouvindo ela falar, pregar. Aí um dia nós estávamos num encontro e ela estava, né? E tinha várias irmãs assim que admirava, né, o perfil dela como cristã, como mulher, como mãe, como esposa, né? E aí todo mundo, nossa, eu gostaria tanto, Mirna, de morar com você, ficar com você pelo menos uma semana. Aí ela olhou bem assim, sério, no olho dessa irmã, e nós estávamos ali também. Ela falou, olha, não queira, porque infelizmente eu sou humana, e eu erro, eu peco, eu altero, eu fico brava, porque ela tinha uma família grande, era 4 filhos na época, depois teve mais. Ela falou, eu me estresso porque eu chego do trabalho, eu tenho que correr, eu tenho que fazer, e vocês vão, infelizmente, se decepcionar. E é assim, né, que somos. Acredito que Noé aqui se decepcionou, né, com esse filho, né, nesse momento. E acredito que Cã também se decepcionou depois. Até com ele mesmo, com a atitude dele, ele deve ter parado, deve ter pensado, poxa vida, que burrada, né, que eu fiz. Que falta de entendimento que eu tive, que falta de conhecimento, né? Nesse momento que eu tive de respeito para com o meu pai, né? Perdeu a benção, perdeu aquilo que o Senhor tinha dado, perdeu, né, o respeito até mesmo pelo seu pai e pelos seus irmãos, né? Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos faça ter visão, que nós possamos respeitar o nosso próximo. Às vezes eu tenho esse costume de brincar, às vezes com pessoas que estão comigo há muito tempo, mas muitas das vezes eu me controlo e eu também não gosto que determinadas brincadeiras façam comigo, porque às vezes é aquele dia que você não está bem, porque nós somos humanos, como eu já disse. Então às vezes eu até brinco, aí eu penso, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter brincado dessa forma, que pode surtir de uma forma boa, como pode surtir de uma forma ruim. E isso é ruim, né? Mas que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ensina a ser servo, que o Senhor nos ensina a ser filho, que o Senhor nos ensina a ter visão, que o Senhor nos ensina a ser crente, a ser cristão, não só dentro do templo, mas fora do templo. Que o Senhor nos ensine a olhar para o alto, a olhar para Ele, porque nós somos a imagem e semelhança dEle. Às vezes eu olho para mim e falo, Senhor, eu sou sua imagem e semelhança, mas aqui não está certo. Porque muitas das vezes eu, Marilene, eu gosto de falar, eu não... Gente, se tem algo em mim que eu não gosto, é de levar algo que seria para uma pessoa e levar para outra. E quando de repente eu falo isso, porque aquilo me magoou ou me trouxe na alma algo muito ruim, e eu acabo, né, que alguém que é muito íntimo de mim acaba vendo aquela dor, aquela aflição, e eu acabo falando, né, eu sinto mal, é como se eu estivesse traindo. Então muitas das vezes quando a gente é sincero com o outro, muitas das vezes ele não gosta, porque hoje em dia as pessoas não têm mais, né, essa sinceridade, e isso tem matado. Se fala por indireta, se fala, sabe, por algo que ele nem sabe direito e ali vai jogando palavra, ou se fala usando dessa aqui, ó, aproveitando essa oportunidade para falar aquilo que gostaria. E muitas das vezes quando a gente é sincero, que fala, olha, eu não gostei disso, isso que você fez não me agradou, isso me trouxe, a pessoa já leva para um outro lado. Mas que o Senhor nos ensine,
Que o Senhor abra o nosso campo espiritual, aumente a nossa fé, nos dê discernimento e nos dê fé para continuar caminhando. Aumenta a nossa fé para continuar levando a palavra. Aumenta o nosso amor para continuar amando aquele que não nos ama. Aumenta o nosso dom de perdoar. Perdoar e amar. Se nós não fizermos, nós não, infelizmente, é bíblico, não herdaremos o céu. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre você a face dEle e que Ele guarde os seus, que Ele cubra com teu sangue os umbrais da sua porta, a sua família, a sua vida, no nome de Jesus. Se Ele permitir, na sexta-feira, estaremos de volta. Assim seja feita a vontade dEle em todo o tempo, amém? Não esqueça de deixar o seu like no começo, antes de você começar a ouvir, que se você deixa para o final, você corre risco de esquecer. Já no início, ligou, pôs seu like. Se aparecer em vermelho, inscrever-se, escreve. A notificação é o sininho, põe todos. De repente você vai me dizer, mas eu já sou inscrito. Mas às vezes o próprio YouTube, não sei o que acontece que eu não entendo, a gente tem que se inscrever novamente. Acontece comigo, às vezes eu vou ver outros canais que eu já vejo e aparece lá se inscrever, eu vou me inscrevo de novo. Então, por favor, faça isso. Um grande abraço e até sexta. Um grande beijo.